E aí, professor? Bom dia, Gabriel, tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Lucas. Eu não tô conseguindo entrar na aula, não. Eu não tô conseguindo entrar na aula, não. Deixa o pessoal entrar aqui, todo mundo que a gente começa. Vocês estão bem, né? Estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo bem? Beleza. Vamos lá, deixa Pedro entrar. Ver se chega mais alguém para a gente começar. Beleza. Hoje eu quero ver vocês participando, hein? Passei a lista antes para vocês tentarem responder, para a gente ter comentários aí, discutir sobre as questões, tá bom? Portanto, não se acanhem, abram o microfone e comentem, respondem, falem, perguntem, que é para a gente discutir essas questões, tá? Bom, vamos começar. Deixa o Guilherme entrar aqui. Guilherme, Carol, que a gente começa. Pronto, todo mundo entrou. Vamos começar. Meus Bom dia, queridos, é o professor. seguinte. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carol. Olha só, eu passei a lista na semana passada, eu tinha feito uma lista com questões do Enem, só com questões do Enem, que vocês haviam pedido, só que aí eu passei a lista e a gente foi resolvendo e comentando aqui. Eu achei melhor passar a lista antes para vocês, para que vocês tentassem responder e aí a gente fosse analisando aqui as questões e comentando, tá certo? Então essa lista eu enviei para vocês na sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta, e pedi para vocês me entregarem hoje, tá? Que era para a gente poder comentar nessa aula. Todo mundo fez? Todo mundo conseguiu acesso à lista e tentou fazer? Eu fiz, professor. Beleza, é importante que vocês tentem fazer, tá? E, claro, mais importante ainda é que tentem fazer sem pescar no Google, tá? Porque são questões do Enem, obviamente. Essas questões estão lá respondidas e muitas vezes comentadas por, por alguns professores e até alguns alunos também. Então, é bom tentar fazer para a gente discutir aqui em cima do conteúdo, tá certo? Bom, primeira questão. O resultado da conversão de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. Tá? O que eles chamam de energia alternativa é a energia que causa menos impacto ao ambiente, tá? Ou energia limpa. Então, por exemplo, energia solar, energia elétrica convertida
a partir de radiação, ela é uma energia considerada limpa. Então, ela não gera resíduos, não causa poluição, tá? Então, essas são as energias que eles chamam de energia alternativa. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, tá? Essa placa tem uma célula chamada célula fotovoltaica, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme o esquema a seguir. Então, você tem aqui o coletor, tá? A radiação passa aqui em cima da placa de vidro. Aqui embaixo tem uma placa escura, certo? A água, ela vem do reservatório, passa aqui por debaixo da placa escura e depois segue para o reservatório aqui de água quente, certo? Bom, o que que ele faz? Ele faz algumas Professor, afirmações. Fala, Gabriel. desculpe, só quero perguntar uma coisa. Você disse que quando ele passa para aquecer a água, né? Isso. Mas de que forma ele traz para... Aí tá dizendo um reservatório de água fria. Se a água já vem quente, qual Ela parte vem ele... quente, ó, ela vem quente aqui, ó, ela sobe, passa pelo coletor, aquece e vem para cá quente, tá vendo? Aí essa água que vem quente para cá, ela vai descer para o consumo, certo? Essa água fria é a água do reservatório. Essa água aqui, ela vai descer e passar para ser aquecida. Ela não volta para a água fria. Porque na casa você tem setores que você vai usar água fria, entendeu, Gabriel? Então são dois reservatórios. O de água fria, ele não está sendo aquecido, ele só fornece a água para ser aquecida pelo coletor e ficar no O primeiro é reservatório o de água pequeno, né? quente. E o segundo é o grande, né? Isso, o grande é o resto da casa, para usar, para lavar prato, descarga, o que não precisa de água O primeiro aquecida. é... Para chover, para o que você quiser, usar água quente, lavar a mão com água quente, a depender do local, aí você usa esse Obrigado. tipo de aquecedor, certo? Aí ele faz as seguintes afirmações. Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Segundo, a cobertura de vidro tem função de reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre numa estufa. E três, a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo com mais eficiência a água. Qual foi a resposta correta aí que vocês acharam? A 1 tá certa. Eu acho que a 2 tá errada, professor. 1 e 3. Gabriel acha que é 1 e 3. Letra D, Gabriel acha. Quem mais? Bora, meu povo, abra aí e responda. Quero a participação de vocês. Eu mandei a lista semana passada. Não estou ouvindo ninguém. Abram aí o microfone e participem. Ninguém respondeu? Bora, terceiro ano. Estou esperando. Nenhum de vocês responderam a lista? Só Gabriel? Eu vou ter letra E. Letra E, Rebeca. Tá certo. Beleza. Por que letra E? Presta atenção aí. Gabriel achou que a primeira estava correta. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Se o reservatório for metálico, ele conduz melhor o calor, terceiro ano? Sim ou não? Ô, professor, o metálico, ele não Conduz. deixa nem o negócio frio entrar. Então, como é que ele permanece com... Ó, o calor, o metal conduz melhor o calor. É verdadeiro, certo? Só que o reservatório de água quente, ele tem que ser metálico, ele precisa conduzir o calor? Não, ele precisa reter o calor. Então, se Ah, ele tá. conduzir o calor, o que, que vai acontecer? Ele vai perder o aquecimento e isso não é interessante, entendeu? Então, o que, que acontece? Você Somos um reservatório, né? não pode usar um reservatório metálico, tá? Porque você não quer que esse calor da água dissipe para o meio ambiente.
Então, o reservatório ele não pode ser um bom condutor de calor. O metal é bom condutor de calor, sim, mas não é isso que você quer no reservatório de água quente. Você quer reter o calor e não dissipar. Por isso que Rebeca acertou lá. A resposta correta é letra E. Apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. A Só 2 é mudando o verdadeira por reservatório de quê? água, né? É, reservatório de água quente, tá? A 2 é verdadeira e é necessária porque a cobertura de vidro tem função de reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre com a placa de uma estufa. O que ocorre na placa de uma estufa? Você tem o aquecimento, a retenção de calor devido à radiação solar. O sol ele passa pelo vidro e atinge a placa aqui embaixo, certo? E aí ela vai ficando retida aqui dentro, aquecendo essa região. Agora, por que a luz, a radiação passa pelo vidro e não sai de volta pelo vidro? Não sei o que, professor? A luz do sol ela passou pelo vidro, a radiação. Ela entrou pelo vidro. E por que ela fica retida aqui dentro, como se fosse uma estufa, aquecendo sempre aqui É dentro? por causa que a absorção que ela tem, ela faz com que é como se fosse um escudo. Ela só absorve, digamos assim, nesse escudo. E só transmite nesse escudo. Seu raciocínio está quase correto, Gabriel. A absorção ela é fundamental para manter esse calor mesmo. Porque quando ela vem, a radiação ela vem com uma frequência de onda capaz de atravessar a placa de vidro. Quando ela bate no fundo do coletor, que tem a placa escura, como você disse, parte da luz é absorvida. E se essa luz teve parte absorvida, quando ela voltar para sair pelo vidro, ela já não tem a mesma frequência e ela já não é mais capaz de sair pelo vidro. Então ela bate e fica voltando e mantendo aqui dentro, criando um efeito de uma estufa. Então o calor é retido, você acertou por causa da absorção da luz, só o princípio aí que você tem que entender que é impedido de sair por causa da mudança de frequência da onda, quando a luz é absorvida. Beleza? E 3, a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Verdade, eu disse para vocês que as cores mais escuras absorvem mais calor, mais luz, e consequentemente geram mais calor. E as cores mais claras refletem mais luz e consequentemente aquecem menos. Beleza? Só uma coisa, professor. Pode Por falar. que a parte, digamos assim, escura, a camisa escura? Eu não entendi aquela parte que você falou, que a camisa escura, Ela pode ela absorve mais luz. E a luz tem calor também. Então, quando ela absorve mais luz, ela aquece mais o corpo. Então, quem estiver usando uma camisa escura num dia de sol, vai sentir mais calor do que uma pessoa que estiver usando a camisa clara no mesmo dia. Porque a escura absorve mais luz, consequentemente, aquece mais. Certo? Obrigado. Segundo, a energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de usina de energia nuclear. A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a energia liberada na reação usada para ferver a água, que é utilizada para ferver a água, que como vapor a alta pressão vai acionar a turbina. Segundo, que a energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente no gerador para a produção de energia elétrica. E terceiro, a água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Dentre as A letra D, afirmações professor. acima, quais são as corretas? Gabriel falou letra o quê? Letra D. Letra D. 1 e 2 está correta? Por que você acha que a 3 não está, Gabriel? Quem concorda com o Gabriel, quem discorda, bora lá. Só tem Gabriel participando da aula. Bora, meu povo.
Depois vocês vão reclamar da nota lá, viu? A participação de vocês conta. Eu não estou vendo ninguém participar aqui. Além de Gabriel, Lucas, Rebeca, poucas pessoas Peraí, estão professor, participando. Clara, de vez em quando, está A 3 participando. está Carol, certa. eu estou observando. Eu Bora, meu marquei povo. também. O quê? Rebeca concorda com o Gabriel, letra D? Eu marquei letra D. Vitória também, letra D? Certo. Então, todos estão concordando que a resposta correta é letra D, todos que participaram até agora. E por que vocês acham que a 3 está errada? A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador, bombeando de volta ao reator. Então, isso é um ciclo, né? Você vê que a bomba d'água joga água aqui, as pilhas nucleares liberam energia através da reação, tá? Química, e aí esse calor gerado na reação química transforma a água em vapor, o vapor passa aqui por dentro, gira a turbina, né? E através de um reator nuclear, ele gera energia elétrica que vai para a rede de distribuição. Só que aí quando ela gira, parte desse vapor desce novamente e aí ele passa pelo condensador. É resfriada, né? Exatamente, porque ela tem que ser resfriada para voltar ao reator na forma líquida. Se ela for aquecida, ela vai continuar sendo vapor. Então não tem sentido. Então é como você falou. A função do vapor, a 1 está correta, que a função do vapor obtido pela fissão nuclear é girar a turbina. Então tá beleza, tá certo. A 2 está correta, porque conforme anunciado, a energia cinética adquirida pela turbina, ao girar devido ao vapor, é transferida para o gerador, onde vai ser transformada de cinética e elétrica para ir para a rede de distribuição. E a 3 é falsa justamente por isso, que Gabriel falou. Na câmara de condensação, a função é liquefazer o vapor, então ele tem que ser esfriado para transformar em água e depois ser bombeado novamente para o reator. Por isso que a resposta é letra D, conforme vocês falaram. Estão entendendo, gente? Olha só. Sim, professor. As duas questões aqui são questões que envolvem transformação de energia, como eu falei para vocês, tá? Na aula de quinta-feira, eu vou revisar trabalho, energia e potência, porque são assuntos que caem no Enem, tá certo? E aí a gente vai explicando e eu vou botar exemplos com questões do Enem também para vocês, relacionado com esse conteúdo. Então, esse é um dos conteúdos que também são muito cobrados no Enem. Trabalho e transformação de energia. Aqui, uma garrafa térmica de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante. São mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria do que a garrafa. É correto afirmar que, olha só, a garrafa e a lata, obviamente, estão à mesma temperatura. Por quê? Porque elas ficaram no mesmo ambiente, sob a mesma refrigeração. Então, se a geladeira atingiu 3 graus, ou 2 graus, ou menos 1 grau, menos 5 graus, tanto a lata quanto a garrafa estarão à mesma temperatura. Porém, quando você pega na lata, você vai ter a sensação que ela está mais fria do que a garrafa, porque a condutividade do alumínio ela é maior do que a do vidro. Então, quando você pega no alumínio, sua mão transfere calor mais rapidamente para o alumínio, que é melhor condutor térmico, do que para o vidro. E aí você perde calor da mão mais rapidamente e aí você tem a sensação de temperatura mais baixa. Ok? Por Como isso se que a estivesse pegando um resposta é bloco letra de D. gelo. Né? Você vai ter a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. Mas isso só está relacionado com a troca de calor, a transferência de calor por causa da condutividade do material. Então, alumínio
é melhor condutor do que o vidro. Ah, professor, professor, como é que por eu que vou a saber letra A não isso? seria? Como é que eu vou saber isso? Todo metal, até pela disposição química de aglomerado de íons, ele é melhor condutor térmico e melhor condutor elétrico do que qualquer outra substância, certo? Então, sempre o metal conduz melhor o calor e a eletricidade, por causa das suas características químicas, certo? Letra A, Gabriel perguntou, por que não pode ser? A lata está realmente mais fria? Já está errado, Gabriel. A lata está na mesma temperatura da garrafa, certo? Então, a capacidade calorífica da garrafa é maior do que a lata? Não. Por que não? Porque a quantidade calorífica, eu disse para vocês, a capacidade térmica, que é a capacidade calorífica, está relacionada com a amostra. E ele disse no enunciado que as duas têm os mesmos 330 ml, tá certo? Então, é a mesma quantidade de amostra, só o recipiente que é diferente. Logo, a capacidade térmica é igual e a temperatura também vai ser igual. Entendeu? Ok, Bom, professor, obrigado. aqui, olha lá, outra questão de transformação de energia. Vocês estão vendo aí que é tudo transferência e transformação de energia, essas 4 primeiras questões. Então, vamos lá. Quarta questão. A figura abaixo ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela é acesa nas duas extremidades, tá? Você bota uma vela inteira, corta o fundo dela, puxa o pavio também, e você fica com 2 pontas. Você acende as 2 pontas. A combustão da parafina da extremidade mais baixa provoca fusão. A parafina da extremidade mais alta da vela pinga mais rapidamente que a outra. Ao pingar a parafina fundida, resulta na diminuição de massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. E aí a vela vai ficar indo para um lado e para o outro, pendendo como se fosse uma gangorra. De acordo, um lado queima a parafina e o outro também, certo? Bom, assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades. Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformação de energia. Qual vai ser a sequência de transformação de energia aí? Você tem que tipo de energia sendo transformada em que tipo aí? Eu acho que a letra E, professor. Letra E. Mais alguém? Eu botei a letra A. Rebeca acha que é letra A. Botei letra A. Vitória também acha que é letra A. Energia resultante do processo químico, energia potencial gravitacional em cinética. Vamos ver? Resposta correta, letra A. Beleza. Por quê? Primeiro ocorre a combustão, que é a energia proveniente do processo químico. Exatamente. A reação aqui, pegando fogo, a reação química, tá? Queima do oxigênio. Depois ocorre a queda da parafina de uma certa altura. Então, energia potencial gravitacional, lembrando a fórmula MGH, que a gente vai trabalhar na quinta-feira, aula depois de amanhã. E em seguida, ocorre o movimento de oscilação da vela. A vela desce com uma velocidade e sobe depois com outra velocidade. Essas velocidades vão variar em função da alteração da massa, porque à medida que a parafina vai queimando, vai diminuindo e alterando a massa da vela, que vai ficando cada vez menor. Isso altera a velocidade também com que ela vai subindo e descendo. Por isso você vai ter uma alteração na energia cinética também, que é dada por mv ao quadrado sobre 2. Portanto, como vocês disseram aí, letra A é a resposta correta. Beleza. Quinta questão. Então, no primeiro dia de inverno, no hemisfério sul, uma atividade de observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto Alegre e Recife. Para isso, utiliza-se uma vareta com 30 centímetros fixada no chão na posição vertical. Para marcar o tamanho e a posição da sombra no chão, é forrada com uma folha de cartolina. Aí você tem aqui Macapá, aqui no mapa, tá?
Porto Alegre aqui embaixo e Recife, tá? Aqui, nesse ponto. Então, aqui, Macapá, próximo da linha do Equador, Recife e Porto Alegre. Só um minutinho aí. A resposta correta da letra 4, que estão perguntando aí, é a alternativa A, tá? Energia química, gravitacional e cinética. Resposta correta, letra A. Bom, então voltando aqui, o experimento foi realizado nas três cidades. Macapá, aqui em cima, próxima da linha do Equador. Recife, que está aqui mais ou menos no meio da região Nordeste. E Porto Alegre, que está no extremo sul. Nas figuras abaixo estão representadas as sombras projetadas nas três cidades, ao meio-dia, tá? A linha pontilhada indica a direção norte e sul. Então, aqui, ó, em Recife, a sombra da vareta ficou para sudeste. Em Porto Alegre, ficou para sudoeste. Em Macapá, também ficou para sudoeste, só que bem menos acentuada, tá? Levando em conta a localização das três cidades no mapa, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao quê? Então, vamos lá. Resposta correta vai ser letra B, né? Quanto mais afastado do Equador. Por quê? Porque quem está mais próximo da linha do Equador é Macapá, certo? Está em cima quase da linha do Equador. Macapá foi a sombra que teve menor comprimento. Depois Recife e por último o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Letra Sul. B, né, professor? Isso, letra B. Rio Grande do Sul teve maior comprimento por estar mais afastado da linha do Equador. Então a resposta correta é letra B. Então as estações são causadas porque o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao ponto de translação em torno do Sol. Então a Terra gira inclinada em relação ao Sol, tá? No primeiro dia de inverno no hemisfério sul, significa que o Sol está batendo firme no hemisfério norte. Veja o efeito da sombra. Então, quer dizer, no hemisfério, aqui está no hemisfério sul, aqui já está próximo no hemisfério norte. Então, você observa que você tem uma diferença na sombra do hemisfério sul para o hemisfério norte, tá certo? Isso ocorre por causa da intensidade do Sol. Então, quanto mais a vareta se afasta do ponto onde o Sol incide perpendicularmente a 90 graus, maior fica a sombra. Logo, o Sol estará a 90 graus no ponto no hemisfério norte, pois lá é verão, segundo a proposta da questão. Logo, quanto mais ao sul, maior a sombra, e é o que você vê pelas figuras que foram traçadas aí. Logo, a resposta correta vai ser letra B. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais ao sul do hemisfério você vai ter, e, portanto, você vai ter um comprimento maior de sombra, por isso a resposta correta é letra B. Ok? Bom, a sexta questão ela já está envolvendo influência da pressão na mudança de fase, na mudança de estado físico. Então, mudança de estado físico da matéria também vai ocorrer, também vai ser cobrado no Enem, mesmo que indiretamente. Por quê? Porque nós temos, vocês viram lá nas usinas, que transformação de energia também envolve processo e mudança de fase e transformação química. Então, você tem, consequentemente, o assunto relacionado. Então, diagrama de fase, mudança de estado de matéria, influência de pressão também é cobrado no Enem de forma direta ou indireta, quando a gente fala de transformação de energia e produção de energia. Então, nessa questão, ele fala da influência da pressão. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas comuns, tá? Então, a panela comum, a panela aberta, ela vai
demorar mais tempo de cozinhar. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o ar escapar, a não ser através do orifício central, sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e o diagrama de fases são representados abaixo. Então, nós temos aqui a foto da panela, tá? Com a água sendo fervida e o vapor saindo, e aqui o diagrama de fases. Então, você tem aqui, à medida que você aumenta a pressão, certo? Você altera o ponto, a temperatura de ebulição da substância. Então, aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Ó, a temperatura está aqui embaixo e aqui a pressão. Na pressão de 1 atm, que é a pressão normal, a água ferve a quantos graus? 100 graus, que é o ponto de ebulição. Quando você vai aumentando a pressão, ó, ela vai aumentando a temperatura, certo? A pressão numa panela de pressão comum, ela pode chegar aí a 1,8, 2 atms em condições normais aí de cozimento numa cozinha, uma panela simples, tá? Então, observe aqui, ó, que se ela atingir próximo de 2 atm, a temperatura da água já vai subir para 120 graus. Então, você vai transferir mais calor para o alimento, cozinhando o alimento melhor, tá? A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento do alimento. Isso se deve por quê? Então, a resposta correta, letra B. A temperatura do seu interior está acima da temperatura de ebulição da água local. Justamente por causa disso que a gente analisou no gráfico. A pressão vai ser maior do que 1 atm, e quando a pressão aumenta mais do que 1 atm, a temperatura de ebulição da água também aumenta. Por que isso não acontece numa panela aberta? Porque quando você colocar o alimento numa panela aberta, atingiu 100 graus, a água já começa a evaporar. Então, é capaz que ele nem atinja 120 graus, porque a água já vai secar, porque ela já vai ter totalmente evaporado, e aí vai queimar o alimento. Por isso a vantagem da panela de pressão. Então, aqui no comentário que eu passei, eu vou passar para vocês, tá? A influência da pressão na mudança de fase, simplesmente sobre a pressão que a panela produz, tá? A água ferve a uma temperatura maior e como está mais quente, cozinha melhor o alimento lá dentro. Então, a gente vai vendo isso no gráfico, como eu mostrei para vocês. 2 pontos para mostrar isso, gostaria de comentar algumas opções. Na letra A, se a pressão fosse igual na panela, não faria diferença alguma você usar a panela de pressão, então não tem sentido. E na letra C, o calor vem da chama, que é a mesma em qualquer panela. Então, o fato de você usar a panela de pressão, a quantidade de calor que está sendo fornecida não vai mudar, certo? Então, é importante destacar esses pontos aí na hora que vocês forem analisar uma questão. Beleza? Dúvidas até agora? Peraí, o professor, na letra A você disse que é com menos? Na letra A, se a panela Sim. de pressão fosse igual à panela aberta, se a pressão na panela de pressão, quando ela tivesse aberta ou fechada, fosse igual, Gabriel, não teria sentido você usar a panela de pressão, entendeu? Porque estaria sendo igual, para que você usar a panela de pressão? Você cozinharia numa panela aberta. Então não teria sentido você usar a panela de pressão. A pressão está gerando calor e o calor que está fornecendo. Não, a pressão não gera calor. A pressão, ela aumenta a temperatura de ebulição. Então, a água que vai ferver a 100 graus, dentro de um aumento de pressão, ela vai ferver a 110, por exemplo. Tá certo? Então, ela vai receber mais calor para ferver. Isso quer dizer o quê, Gabriel? Isso quer dizer que a água ela vai permanecer líquida por mais tempo. Se fosse numa panela aberta, quando atingisse 100 graus, ela já ia começar a evaporar. E nessa panela de pressão, ela vai atingir 100 graus e ela não vai estar evaporando ainda. Então, ela vai precisar atingir, por exemplo, 110 graus para começar a evaporar. Quando você fornecer 110 graus de temperatura, o alimento já absorveu muito mais calor, porque você teve que fornecer mais calor para atingir 110.
Entendeu? Obrigado. Nada. Vamos lá, 7ª. Mais uma questão de transformação de energia, certo? Só que essa envolve vários tipos de transformações. Então vamos lá. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorre transformação de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformação de energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde a energia térmica se transforma em energia elétrica. Tá? Dentre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia em quais? Então vamos ver. Você tem num transformador. O que o transformador faz? Transforma energia elétrica em elétrica, certo? Então, energia transformada de elétrica, ela continua sendo elétrica, a única coisa que vai mudar é a voltagem, de 110 para 220 ou vice-versa. Então, o transformador, ele só transforma energia elétrica em elétrica. Ok? Bom, a dinamite, o explosivo, ele transforma energia química em energia mecânica, resultante da explosão. Tá? O pêndulo simples, ele transforma energia mecânica em mecânica apenas, tá bom? Energia mecânica é transformada em energia de movimento também, mecânica e mecânica. Então, energia potencial gravitacional e energia cinética. São duas formas de energia mecânica. Quando ele sobe, tem energia potencial gravitacional. Quando ele desce, adquire velocidade, tem energia cinética. Certo? Bom, o que mais aqui? Química, reações endotérmicas, né? Você tem aqui energia térmica em energia química e vice-versa. Então, você tem diversas formas de transformação de energia. Ocorre conservação de energia em todos os processos, certo? Resposta correta, letra A. Então, você tem todos os processos que você está analisando aqui, ocorre conservação de energia. Por quê? Lembre-se que a energia é energia sempre conservada, quando não há forças dissipativas. Então, se você analisa, por exemplo, um transformador, no transformador, toda a energia elétrica que entra vai ser a mesma que sai. Ela só vai converter de 110 para 220. Se você olha a dinamite, a mesma coisa. Toda a energia química vai ser transformada em energia mecânica da explosão. Então, se for uma explosão de 1000 joules, a energia mecânica gerada é consequência de 1000 joules também. A mesma coisa com o pêndulo. Quanto maior você puxa a bola, mais alto você puxa a bolinha, maior altura, maior energia potencial gravitacional, maior vai ser a energia cinética. E Esse assim pêndulo é o que, vice-versa. professor? Pêndulo é só uma bolinha que se movimenta enquanto você solta ela de uma altura, adquirindo uma velocidade, transformando energia cinética em energia potencial. Obrigado. Gravitacional. Certo? Bom, 8ª. Acho que só dá para essa aí que só falta 1 minuto. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e você tem 14.000 megawatts de potência total instalada. Ela apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa da água representada pela barragem, a gravidade local, a densidade da água e coisa e tal. A gente não vai dar tempo de resolver essa questão aqui, tá? A gente vai continuar as 3 que faltam na próxima aula, que essa aula vai encerrar. Valeu? A resposta Para é não qual, cortar no professor? meio, certo? Eu vou passar para vocês na próxima aula, Gabriel, que vai cortar aqui. Valeu. Valeu? Um abraço, galera. Na quinta-feira, antes de começar o assunto, eu continuo aí as 3 questões.